Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os cálculos estequiométricos. O que são os cálculos estequiométricos? Os cálculos estequiométricos são os cálculos que nós fazemos nas reações químicas para saber quanto de reagente nós iremos precisar para fazer uma determinada reação química ou quanto de produto nós iremos obter partindo de uma certa quantidade de reagentes. Então, vamos entender melhor partindo de uma reação do nosso dia a dia. Vamos imaginar que a reação química que nós temos são necessários 2 xícaras de arroz para preparar arroz suficiente para 3 pessoas. Se você receber mais pessoas e tiver no total 6 pessoas para o jantar, então quantas xícaras de arroz serão necessárias fazer para esse jantar? Então, se 2 xícaras são necessárias para fazer comida para 3 pessoas, quando nós temos 6 pessoas, quantas xícaras nós vamos precisar? Então, 6 é o dobro de 3. Então, nós teremos que ter o dobro da xícara de arroz. Nesse caso, nós precisaríamos de 4 xícaras de arroz para fazer comida para 6 pessoas. Partindo dessa lógica, nós vamos aplicar então esse conceito em uma atividade que eu adaptei de uma questão de vestibular para melhor se encaixar aqui no nosso exemplo. A atividade fala o seguinte: o cobre participa de muitas ligas importantes, tais como latão e bronze. Ele é extraído de calcosita, cuja fórmula molecular é Cu2S, por meio de aquecimento em presença de ar seco, de acordo com a equação. Então, essa equação química é a equação necessária para a obtenção do cobre. A atividade fala o seguinte: se forem utilizados 2 mols da calcosita, quanto mol de oxigênio são necessários? Eu reescrevi a equação aqui para a gente entender melhor e vamos lá. Vamos começar compreendendo a equação. Eu vou utilizar para essa equação somente as moléculas que foram mencionadas aqui no enunciado. Então, ele perguntou somente calcosita e do gás de oxigênio. Então, eu vou levar em consideração somente eles para fazerem os cálculos, tá? Na equação original, a gente não tem esse 1 na frente das moléculas. Por quê? Porque quando é 1, entende-se que eu tenho aquela molécula somente uma vez e por isso eu não preciso escrever o número 1 aqui. Só que nesse exemplo eu vou colocar o número 1 aqui para a gente já poder visualizar como seria se fosse um número diferente. Significa que para fazer a reação acontecer, eu preciso de 1 mol de calcosita reagindo com 1 mol de gás oxigênio. Então, eu preciso de 1 para a reação acontecer. Se eu tiver 2 mol de calcosita, então, se eu tiver 2, quanto que eu vou precisar? Eu poderia usar a lógica, igual fizemos no caso do arroz, ou eu poderia usar também regra de 3, que é o exemplo que eu vou dar aqui. Então, como a gente faz quando a gente tem esses 4 valores, né? E aqui nesse caso a gente tem uma incógnita para descobrir. Então, nós fazemos a regra de 3, que é o quê? A multiplicação cruzada desses valores, que ficaria assim: 1 vezes x, né? É 1x igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, a equação que eu tenho é 1x é igual a 2. O que nós vamos fazer aqui? Então, 1x é igual a 2, eu vou pegar esse 1, vou passar para o outro lado dividindo, vai ficar dessa forma aqui, ó, 2 dividido para 1, então o meu valor de x vai ser igual a 2. 2 o quê? Mol de quem? De quem que ele quer saber, que é o gás oxigênio. Então, respondendo a pergunta, se 1 mol de calcosita, eu preciso de 1 mol de gás oxigênio, quando eu tiver 2 mols, eu vou precisar de 2 mols de oxigênio para essa reação acontecer, ok?
Qualquer dúvida você pode me mandar aqui, né, no chat, nas mensagens. Obrigada, bons estudos!